Salve, rapaziada! Desculpem o atraso aí, tá entrando no ar mais um Conexão PVT. Hoje recebendo aqui esse cara que eu conheço há um certo tempo, acompanhei desde o início, hoje em dia, tá acompanhando agora a carreira do filho dele, né, arrebentando aí no futebol americano, mas ele ainda tá ativo. Vitor Belfort, bem-vindo, meu amigo. É um prazer, Marcelo. Poxa, olha, eu vou te falar. A gente tem história para contar aí demais, né? Não vai dar para fazer em uma noite, a gente tem que fazer várias entrevistas, a gente vai ter que fazer um seriado. É verdade, irmão. Pô, você estava me contando, né, Vitor? Antes de falar dessa tua luta do boxe agora, cara, acompanhei, o Léo tem até aí, o Léo tá com a gente, tem até já um post aí, olha aí. Fenômeno brasileiro, o quarterback Davi Belfort, de apenas 17 anos, foi avaliado pelo site Rivals.com como um prospecto 4 estrelas, com o máximo sendo 5. Davi deve ir para o college apenas em 2024 e já recebeu proposta de mais de 30 faculdades, meu irmão. E o João está feliz porque as faculdades são caras. A fotinha, olha lá, volta lá. Ai, que lindo. Tem mais uma aí, você com ele, quando eu fui na tua casa lá, teu pai, olha lá. Nossa, ele pequenininho, né? Que legal, cara. Mas fala, meu irmão, como é que é? O moleque é um fenômeno também? Eu falo que todo fenômeno, ele cresce no escuro, né? Ele é descoberto, na realidade, quando ele sai para a vida, né? E o Davi é um deles. Ele sempre fez esporte, né? Fez todos os esportes que você pode imaginar. E eu acho que chega um momento na vida que eu estava tentando estudar isso, né? Por que o filho do Michael Jordan não se tornou um fenômeno naquilo que ele faz? Eu acho que todo mundo tem um talento, né, dentro dele. E o Davi, eu me lembro que ele era muito ativo, adorava a luta, mas eu acho que cada um nasce com o DNA, né, de atleta, sim, mas eu acho que existe eu digo, é o purpose, né, um propósito. Cada um tem um propósito. E é importante para a gente descobrir qual é o nosso propósito, a gente tentar ir atrás de diversas coisas, né? O Davi foi um dos atletas que fez de tudo, né? Jogou beisebol, fez futebol, jogou futebol americano em outras posições, ele, enfim, fez ginástica olímpica, jogou tênis. E eu aprendi que para você ter sucesso, né, na vida, meu pai me ensinava isso, tem que botar o seu filho em diversos esportes, para ele entender que o esporte individual funciona assim, o esporte time funciona assim, né, bola pequena, bola grande, né? Os meus pais me ensinaram muito isso, né? E não foi diferente. E a hora que ele se encantou com o negócio, eu senti que é aquilo que ele queria. A gente foi alimentando. E aqui em casa a gente tem um dever, né? A gente tem um treinamento que a gente coloca o seu objetivo maior, né? O seu grande objetivo. É lá em cima. E a gente cria vários objetivos pequenos. Então, quando os nossos filhos criaram os objetivos deles, a gente ajuda o caminho, né? E como esporte, eu acho que disso eu entendo um pouquinho, eu comecei tudo que eu não fiz para mim, né? Tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, a gente tenta passar como ensinamento, não só para o Davi, mas para os meus alunos, usar das minhas experiências aplicadas naquilo que as pessoas fazem. Então, assim, para mim é um orgulho, né? E eu falo que todo um trabalho, um esforço dele, né? E eu vejo ele com a simplicidade, cabeça no lugar. E eu acho que a gente, como pai, a gente tem eu falo para todos os pais, né? O grande dever do pai é entender que antes dele ser amigo, ele é pai. Né? E paternidade é um trabalho que não vem com salário, não tem aposentadoria, e é um trabalho diário, né? É um trabalho diário que eu escolhi ser pai. Então, eu tento ser o melhor pai que eu posso ser. Eu tenho muito a melhorar ainda, mas é um prazer para mim investir nos meus filhos. E o garoto tá com proposta para onde, Vitor? O que tu pode contar para a gente? E também fala das meninas que eu sei que estão arrebentando aí. Né? A Vitória já tem várias universidades também já atrás delas. Eles seguem, os treinadores já seguem as crianças primeiro eles seguem
eles veem muito como é que é a vida da criança, né? Porque você imagina, uma faculdade, ela vai fazer um investimento grande. Eu não sei se vocês sabem, aqui nos Estados Unidos tem um negócio que chama-se NIL, Name, Image and Likeness. É o nome, a imagem, né? O likeness quem você é, né? Então, eles pagam. Muitos atletas estão indo para a faculdade, não só ganham a bolsa, mas estão ganhando muito dinheiro. Alguns chegam a ganhar 10 milhões de dólares, né? Assim, a valuation é grande. E é um package, né? Na realidade, ele vem como um pacote. E o que você representa, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, porque quando uma universidade te dá uma bolsa, ela está fazendo um investimento em você, e agora eles te pagam para isso. Então é bem legal ver a dedicação. Eu chego em casa agora, a Joana está lá fazendo um jantar, mas como eu tinha esse compromisso com você, Alonso, você sabe que eu não abro mão muito no jantar da família. Agora está todo mundo lá na sala de jantar, jantando em família, porque o dia inteiro é correria. A correria a vitória no voleibol, a Kiara agora a gente fez a transição dela para o track and field. Graças a Deus ela largou a ginástica olímpica, que é um esporte muito sacrificante, e ela está indo muito bem no track. Então, assim, os três aqui, a gente está na season do voleibol e do futebol, né? E a Kiara treinando track. Então, tá uma correria danada aqui em casa. E o Davi está em que etapa? Assim, já está treinando aonde e tal? Só para a gente ter uma... Na realidade, o Davi está no high school, ele tem mais esse ano e o ano que vem. Então, no final desse ano, ele quer fazer ele já quer commit, né? Ele já quer se comprometer com a faculdade. Esse fim de semana a gente está indo lá no jogo da Flórida. A Flórida é uma das universidades que está recrutando ele muito, muito grande. A gente vai ver um jogo dele. Tem o Penn State, tem o Alabama, tem o Michigan State, tem tem muita escola. Nossa, é tanta escola. Que legal. Texas A&M, tem opção de gente. Agora, só que são vários processos, né? Hoje está tendo, inclusive o Davi está... Muitos agentes já falando comigo, já. O agente do Tom Brady, de vários jogadores de quarterback dessa posição, uma agência muito grande, está conversando comigo, muito legal. A gente tem agências grandes e é legal de poder ver o valor dele, né? Preparar ele para o sucesso e se Deus quiser, ele vai conquistar aquilo que ele tem trabalhado duro para isso. Maravilha. Vamos falar da tua luta com Hasim Rahman Júnior, né, cara? Você teve aí próximo de fechar uma outra luta, não rolou, e aí veio essa notícia do Hasim Rahman Júnior, 15 de outubro, né? Quando eu fui olhar, até eu falei, eu vi Hasim Rahman, eu fui procurar sobre ele, o pai dele com 49 anos, né? Aí depois que eu vi o Júnior, quer dizer, você vai pegar 31 anos, né? Tem 12 vitórias, peso pesado também. Como é que surgiu esse convite, Vitor? Bom, meu agente estava conversando. O pessoal do Jake Paul aproximou, conversou, mas ele estava com muito medo. O agente dele conversou ele, inclusive ele estava para fechar e ele fica escolhendo luta, né? Então ele fica escolhendo quem que é o cara que ele tem mais característica para lutar. Ele fugiu desses dois caras, o Hasim Júnior, ele não quis lutar com ele por causa do peso. Falou que ele estava muito pesado, aí cancelou a luta com o Tommy Fury, né? A gente, enfim, não sabe a razão. Então, assim, era um cara que eu queria lutar, só que eu vi que ele estava fugindo um pouco desse cara. E depois ele procurou para fazer uma luta comigo, só que ele começou a botar muito problema, né? Não, tem que ser nesse peso assim. E a gente começou... Eu vi que ele começa a exigir muito do outro atleta, né? Aí eu vi que agora ele escolheu o Anderson Silva, porque na realidade ele está sempre buscando alguém. Ele estava com muito medo, que eu tenho muito power, de knockout power. Então ele sempre busca alguém que não tenha tanto knockout power, né? Um cara que é mais slow, ele não gosta de lutar com alguém muito rápido. Aí surgiu esse cara, acho que é uma luta boa, é um cara muito bem ranqueado no peso pesado, vai ser uma luta, um desafio bem grande, né? Um cara muito mais jovem, mas assim, você conhece o fenômeno, né? Acho que, para mim, se não tem desafio, eu não quero participar. Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa luta, acho que vai ser
uma grande luta. Vou estar lutando com um grande lutador que tem, acho, um histórico no meio do esporte, né? O pai dele foi um grande campeão aí e vai ser top. Maravilha, quer dizer, você já viu alguma luta dele, Vitor? Já Vi. começou a estudar o estilo dele? O que tu acha ali, tecnicamente falando? O que você tem Ele, que ele tomar troca muito cuidado? de Ele tem 2,1 m de envergadura, né? Tem uma é, envergadura bem grande aqui. é trabalhar a entrada, né? Trabalhar bastante, buscar a luta no inside, né? Buscar trazer a luta para ele. Ele é um cara que mexe muito de base, tem um jab direto muito forte. É um cara que busca a luta, né? Um cara que muda de base. Ele é um canhoto, mas joga de destro. Acho que vai ser um desafio de estar podendo buscar a luta dentro dele, né? Trazer a luta para dentro dele. E vai ser quantos rounds? Já tem definido as regras? Eu acho que tá definindo. Eu não perguntei muito essas coisas, não, mas o round que foi é um round cada vez. Então, sobreviveu o primeiro, vai para o segundo. E falando, você falou do Jake Paul e do Anderson, cara. Você, o que você acha? Você conhecendo os dois, né? O que você acha que vai ser essa? Como é que você vê essa luta? Cara, eu acho que foi o que eu te falei. Eu acho o Jake Paul um cara que ele criou o espaço dele, né? Ele tem um microfone hoje em dia. Ele faz as decisões dele lá, mas eu confio muito no boxe do Anderson. A gente espera que o Anderson ganhe, mas foi o que eu te falei. Ele não é um moleque bobo também, né? Mas ele sempre tenta lutar com alguém que não tenha tanto poder de nocaute, um cara que leva a luta mais pro vai ali. Se ele empatar, se ele não perder pro Anderson, é uma vitória para ele, né? Então, assim, eu acho que ele tá fugindo de lutar comigo porque sabe que eu tenho um poder de nocaute, sou rápido, né? Tenho uma rapidez nos braços. Então, ele procura lutar com um cara mais técnico, um cara que leva a luta na manha, né? No banho-maria, mas eu acho que o Anderson leva essa luta. E aquela luta com o Popó, Vitor, que chegaram a surgir os rumores, né? Eu tive com o Popó aqui há 2 semanas, ele falou que não foi bem assim, que partiu de você o convite e tal. Por que não rolou essa luta com o Popó? E ele vai lutar com o Pelé Land, né? Lá no Fight Music Show. Cara, acho que eu te falei, o Popó, acho que ele sempre adorou os holofotes, né? Ele, como ele não tem, enfim, acho que ele colocou de uma maneira, acho que ele sabe se expressar muito bem, acho que, de repente, no meu caso, ele foi muito desafiando o José Aldo, não sabia que começou a desafiar todo mundo, né? Um cara tá meio bipolar, né? Então, assim, lutar comigo era só questão de ele querer, pô, não tem como não lutar comigo. Se ele quiser, ele vai lutar comigo. Só que ele começou, tinha uns caras no Brasil fazendo evento, falou, ele tá com uma luta marcada. O cara, quando eu te falei, o cara quer holofote, entendeu? Deu holofote pro cara, o cara fica falando. Papagaio de festa. Sempre me tratou bem, né? Um cara aqui, mas só que quando bota o microfone na boca, é que ele não faz aquele falastrão, é que ele virar o Tchau Sônia do Brasil. Então, assim, eu vou te falar que, como o José Aldo falou, ele perdeu o respeito, né? Eu acho que ele começou a querer fazer essas vendas aí de lutar com o youtuber, né? Lutou com o youtuber e tudo mais. Achou que, pô, voltou para os holofotes. Eu acho que tem gente que pensa assim, infelizmente. Assim, eu respeitava muito ele caiu muito no meu conceito. Mas se ele quer lutar, meu irmão, assina e para de falar, meu irmão, entendeu? Não adianta ficar falando na imprensa. Porque isso, fulano criando storyline, né? Então acho que ele quer atenção. Ele, inclusive, disse nessa entrevista, né, que a luta do Holyfield não tinha sido boa para você, porque você não soube dar o show, você foi lá e nocauteou rápido um senhor, tal. Na verdade, você sente isso aí, Vitor? Como não foi um impacto grande nos Estados Unidos, essa tua vitória? Sabe que eu aprendi? Ninguém não foi pago para dar show, entendeu? Ele me deu um soco bem forte no início, né? Ele estava fazendo uma malandragem de boxer, me deu um soco bem forte. E, pô, eu falei assim: não é que vai dar um show, a gente vai estar ali para boxear, entendeu? Tô ali para ganhar. E só que, foi o que eu te falei, eu fui pago para lutar, não fui pago para dar show, entendeu? Não sei de onde ele tirou isso. E foi o que eu te falei: se fosse ao contrário, as pessoas falariam de outra maneira, né? E de idoso, ele só tinha, quando eu ganhei, ele virou idoso. Um dia antes, as bolsas de aposta estavam todas para ele. Eu era
eu era galinha morta no dia anterior, né? E no dia seguinte, do dia da luta, né? Quando eu ganhei dele, enfim. Só que é luta, né, porra? O cara tá te dando um soco de um lado. E você vai, pô, vou levar a luta à distância, entendeu? Eu sou pago. O cara me falou: ó, o negócio vai ser a Vera. Né? Ele tinha um papagaio de pirata lá falando que ia me nocautear, né? Todos os boxeadores têm um papagaio de pirata e fica falando, né? Só que, pô, esse esporte é sério, mesmo. Se você não tá ali para dar o melhor, para que você está sendo pago? Para fazer entretenimento, né? Eu sou lutador, pô, entendeu? Então, assim, é uma coisa difícil o que ele falou, ele foi muito, como é que se diz? Posso falar que é inapropriado, né, pô? Isso é luta de boxe. Se o Popó vier lutar comigo, pode, Popó, se você vai dar show, arruma o cara do YouTube para lutar, meu irmão. E eu não vou ficar enganando os outros. O cara pagar um ingresso da minha luta para ver luta de verdade, né? Eu não ver uma luta de mentira. Então, assim, eu fui pago para fazer uma luta de verdade. E por outro lado, né, Vitor, você recebeu grandes elogios do De La Hoya, que ia lutar com você antes, né, cara? Ele deu uma entrevista falando, porra, eu tava achando que ia ser uma molezinha, ainda bem que eu acho que ele falou alguma coisa nesse sentido, né? Ainda bem que eu fiquei doente, alguma coisa assim, ainda bem que eu não peguei. Eu fugi dessa. Na realidade, ele declarou que ele arrumou o coronavírus, né? Ele viu que o negócio a chapa ia esquentar pro lado dele, e de repente ele arrumou um momento e falou assim: ainda bem que eu não participei disso. Foi o que eu te falei, o Oscar De La Hoya é um cara, né, conceituado no boxe. Se vê um Popó que tinha um conceito no boxe brasileiro, falar uma asneira dessa, e fazer uma luta com um youtuber, e fazer todo mundo gastar dinheiro para não ter uma luta de verdade, eu acho que ele está no negócio errado. Então ele tem que ir para o telequete. Né? Então acho que o negócio do Popó é para o telequete. Agora com o Landi, espero que o Landi possa dar posso fazer uma boa luta com ele. Não sei se ele está preparado para isso, não sei se ele está treinando. Mas você vê que são os caras que ficam escolhendo oponente, né? Tem cara que escolhe oponente. Tem cara que tá afim de ir lá e dar um show, mas show de verdade, né? Você paga para ver touchdown, você não paga para ver o cara correndo com a bolinha, para cá e para lá, né? Mas um jogo do Maracanã, Flamengo e Vasco, pô, o jogo é combinado, pô, você ia gostar? Com certeza. O Pelé, assim, se o Pelé tiver numa forma boa, você acha que são 8 rounds de 2 minutos? Você acha que a luta chega no final? O que você espera dessa luta? Aonde vai ser essa luta? Vai ser lá na Arena de Curitiba, lá na Arena da Baixada. Esse cara pode ter corrido. Os caras me ligaram, falaram que você não que eu vou lutar com você, foi proposto para ele, correu. Pode ligar pro cara lá do evento. Eu tenho o nome do cara, me esqueci, mas o cara falou lá, Mamá? Isso. Falou, não, ele vai fazer uma luta no outro lugar. Aí ele fugiu, pô. Pode ter corrido mesmo, hein, meu irmão? Galo corrido, brother. Ele foi pegar o Pelé, olha só. Rapaz, vai estar com medo de tomar sova. Vitão, falando agora dos caras que você treinava, né, cara? Porra, os Durinho, a última vez que eu te vi foi nervosão ali, torcendo pelo Durinho com o Shimaev. Eu até entrevistei o Durinho. Eu falei, pô, o que o Vitor tanto gritava para você? Aí ele falou, pô, o Vitor gritava, né? O que tu falou para ele? Usa mais o jab, né? O que você achou que faltou naquela luta do teu parceirão aí, do teu pupilo, né? O cara que você realmente iniciou no MMA para ganhar do Shimaev ali. Cara, o Durinho tem uma coisa que ele começou. Quando o cara começa, você lembra, né, do boxe? Quando um lutador de jiu-jitsu aprende a boxear com as mãos, foi o caso do Minotauro, tinha um bom boxe, o Minotouro. O Durinho eu ensinei boxe para ele de primeiro, né? Então ele aprendeu um alto nível. Então acho que faltou ele acreditar nas mãos dele. Eu acho que ele nocautearia aquela luta. Né? Faltou um pouquinho de combinação de entrar a combinação que ele é bom de entrar de cruzado com o uppercut. Ele poderia ter acabado com aquela luta, mas o cara é duro também, né? Ali na hora fica muito fácil quem tá de fora falar, né?
Mas como Mas evoluiu o Durinho, né, meu irmão? Daquele Durinho que começou a ser teu treinador de grappling no TUF ali, né? E você foi realmente moldando ele. Ele sempre fala, o Vitor foi o cara que foi o meu mentor. Eu segui muito o que o Vitor fazia. E até taticamente, né? A maneira que você lê o MMA, Vitor, influenciou muito o Durinho. Você vê do jeito que ele fala, do jeito que ele lê os lutadores, né? Um cara muito inteligente. E como ele evoluiu. Acho que ele teve ele participou, né? Ele teve um berço, né? Quando você tem um DNA, você cria um DNA dentro de uma pessoa, né? O Durinho é um grande lutador lutador, né? O jiu-jitsu dele é fenomenal, só que o Durinho virou um lutador de MMA, então foi justamente o que o Carson, né, me proporcionou, que eu aprendi. Então, tipo assim, a diferença minha quando eu aprendi com o Carson, o Carson passava para você, além de algumas técnicas e tal, o Carson não era um cara muito de ficar ali treinando com você técnica, ele passava algumas técnicas, eu peguei ele numa idade mais avançada, né? Mas assim, não peguei ele no tatame, mas ele ia, você lembra que era difícil a gente botar o Carson no tatame, mas o Carson era um bom head coach, né? Ele era um bom head coach. E hoje eu entendo que o head coach, na realidade, ele não fica no tatame o tempo inteiro. O head coach, ele sabe trabalhar com os outros treinadores. Eu me lembro quando eu tinha o Alstenk, quando eu tinha os outros meus treinadores, o Carson fazia esse trabalho muito bem, né? Faz isso, faz aquilo. Ele sabia trabalhar o que você tinha de bom, né? Então, eu acho que eu herdei isso muito dele. Eu sou um bom head coach, né? Eu consigo entender o que você precisa. Depois eu não preciso ficar ali o dia inteiro com você, mas um detalhe, uma dica, faz a diferença, né, o Marcelo Alonso, quando você, mesmo você hoje em dia como repórter, se você pegar uma criança e começar um cara jovem, introduzir ele nessa área de esporte, você tem um DNA. Né? O seu DNA é diferente de todo mundo que quis aparecer fazendo uma pergunta polêmica. Você tem um histórico, você tem muito para ensinar, né? E muito para dividir. Eu acho que foi um pouco da minha história, né? Hoje em dia queria muito poder estar mais envolvido, mas eu ainda acho que as equipes elas não estão trabalhando conforme eu acho que deveria ser trabalhado o MMA hoje em dia, né? O head coach, ele geralmente ele não precisa, né? Eu aprendendo muito com o futebol americano, a posição do head coach, ela sempre foi muito requerida, mas as pessoas que faziam parte do head coach geralmente não conseguiam entender esse trabalho. Temos poucos bons head coaches hoje nesse esporte, muitos bons treinadores, e mistura de ego, vaidade, isso às vezes atrapalha muito, né, o lutador hoje em dia de MMA. Então, assim, eu acho que quando você deixa isso de lado, né, quando você não tem... Eu nunca tive isso com o Durinho, com o César. Meu trabalho era que eles pudessem ter sucesso. Eu acho que isso ajudou muito a carreira deles. Outro cara que você lutou, né? Você treinou com um que lutou com outro que você nocauteou. Estou falando do Paulo Borrachinha, que lutou agora com o Luke Rockhold, que você nocauteou no Brasil, né? O Borrachinha te ajudou num camp e tal. Como é que você viu? O que você achou que faltou para o Borrachinha vencer de maneira mais enfática ali um nocaute, o Rockhold? Acho que faltou ele acreditar no nocaute, né? Tava ali. Dá para ver que estava nítido. Ele estava ali presente o tempo inteiro. O Borrachinha é um cara muito duro, mas eu te falei, eu acho que às vezes ele treina muito, tá com muito músculo, de repente tem que ficar com um pouco menos de músculo, trabalhar mais habilidade, ele é muito habilidoso. Eu acho o Borrachinha muito habilidoso, confio na habilidade dele do boxe dele. As mãos dele são muito boas, mas ele não conseguiu botar combinação. Então, assim, eu acredito muito na mão do Borrachinha, mas ele precisa estar com menos músculos, acho que menos enfatizar nessa coisa de estar grande, de estar forte. E eu acho que na Playa Biller, né, hoje em dia, se eu pudesse escolher isso de volta, eu mudaria muito isso. As minhas melhores lutas, eu estava fora de muito peso, muito ferro, né, essa parte de musculação pesada, que hoje em dia todo mundo está focado. Hoje em dia eu estou aprendendo muito de como ter longevidade, né? E você descobre que não é abusando do músculo, né? Exigindo muito dele, tentar que ele esteja flexível, ao mesmo tempo forte, em todas as ranges, né? Então hoje em dia aprendi muito, tem muita coisa que eu vejo que, nossa,
Se eu pudesse voltar e fazer de novo, eu acho que seria imbatível. E falando nisso, Vitor, a sua divisão hoje, né, tá dominada por dois strikers do Glory, do kickboxing, né, que é o Adesanya e o Poatan. Como é que você vê esse combate que pode trazer de volta o cinturão para o Brasil? Cara, eu acho esse cara fera. Eu acho que o Brasil vai pegar isso de volta. Se ele, foi o que eu te falei, ele tem uma musculatura muito. Ele não é focado no músculo grande, ele é focado na habilidade dele de striker. Eu acho que se o atleta focar mais na habilidade da luta e menos nessa coisa de enfatizar na parte física, né? O físico é o que você tem, é importante você trabalhar, mas acho que as partes técnicas, essa, essa parte que ele é fera. Os dois strikers são fera, mostram o valor que o striking tem para um lutador de MMA hoje em dia, né? E é muito importante enfatizar que se você não sabe chão, antigamente quem não tinha chão não ganhava. Agora o strike que tem chão é justamente o que o Cássio falava. Quando iguala, o striker que tem um chão, ele vai sempre ganhar. A habilidade, né, do strike, ele define muito hoje em dia no MMA. Falando agora, para a gente entrar agora eu queria lembrar de umas fotos antigas suas, mas antes, mais uma pergunta de brasileiro, né? Que é o Charles. A gente tem o Poatan lutando no 281, mas no 280 a gente vai ter o Charles lutando com o Islam Makhachev. Você, Vitor, como um cara que tem um olhar diferenciado, né, meu irmão? Entende muito bem o contragolpe, o que fazer para neutralizar esse jogo de Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov. Como você acha que o Charles pode manter esse cinturão no Brasil? Cara, é treinar, simplicidade, fazer as coisas serem simples, lembrar o que levou eles lá, né, a vontade. Hoje em dia todo mundo começa a bater no ombrinho, né? Campeão, vai lá, já ganhou, né? Entender que eu ouvi isso falar muito verdade, né? Você earn e earning, né? A diferença é o ING, né? Você ganhou e você estar ganhando, né? Estar ganhando. Você tem que estar o tempo inteiro ganhando. Eu acho que é isso. O Charles, para mim, é um fenômeno. Ele é um excelente striker com excelente jiu-jitsu. E eu acho que ele tem todas as habilidades. Lembrar, na parte técnica, ele é muito técnico, ele joga muito fechado, os golpes dele são precisos. Lembrar de que ele vai buscar luta, né? O tempo inteiro, não aceitar o chão, porque lembra que esses caras ficam pontuando, 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 pontuando. Acreditar que e não buscar o nocaute, deixar o nocaute chegar, né? Trabalhar as joelhadas internas, né? Se ele atacar nas pernas. E o ataque de Greco, né? Que eu acho que eles fazem muito esse ataque, é trabalhar os uppercuts e os body shots, que ele é bom. Acho que ali. E o chute dele, que é fatal, mas é evitar desse chute de ele ficar agarrando a perna, né? Eu confio muito na mão do Charles, é muito boa. Então, eu acho isso, é trabalhar esses strikes. Eu acho que tem excelentes treinadores, vão trabalhar muito nessa coisa, mas, cara, eu adoraria poder. Quando eu estudo filme, eu falo, nossa, se eu pudesse pensar para os outros como eu pensasse para mim, né? Eu acho que se eu pudesse hoje virar um treinador de MMA, acho que seria um. Eu acho que seria porque, na realidade, eu não tenho a vaidade, né? O importante do head coach é saber usar os treinadores e colocar eles juntos. E quando você consegue tirar a vaidade de todo mundo, porque todo mundo quer ter. Tem muitos bons treinadores que querem aparecer e terem sucesso. Eu acho que é começar a olhar para o lutador como, né, eu estou lutando com ele, né? E eu me lembro que isso o Alstan que me ensinou muito, né? Não adianta nada. Hoje um bom campeão ele pode ser campeão em qualquer camp, né? E eu acho que esses caras que sobressaem, José Aldo, né, o Charles do Bronx, são os caras que teriam sucesso em qualquer academia, mas é óbvio, faz a diferença fazer o treino adequado para aquele lutador, né? E eu acho que ele tem tudo para sair de lá campeão e não passando de 3 rounds. Porra, que maneiro. Vamos jogando as fotos aí históricas, Léo. Vamos começar, hein? Começar lá atrás, hein? Antes do Davi aí. Só aí tu estava mais novo, tava mais novo que o Davi aí, hein, Vitor? Fala aí. Nossa, eu tinha 14 anos de idade aí. Porra, lá na Axe, brasileiro de jiu-jitsu. Ah, Tu foi campeão aí, ó o comprido aí, ó o comprido.
Isso aí foi campeão, que é juvenil, foi peso absoluto, foi quando o Cássio falou para mim a primeira vez que tu ia ser um fenômeno. A primeira vez, eu fiquei de olho naquele garoto ali do Catai ali, bicho. Porra, bicho vai ser um fenômeno, vai ser peso absoluto. Poxa. Nossa, que legal, hein, André? Pô, Marcelo, olha o Cássio. Isso aí já é gente lá em Los Angeles. Aí vocês foram para Los Angeles na sequência, né? Começou a se destacar nos treinos, ele te levou. Eu tinha 16 anos aí para 17, né? 17 anos. Isso é clássico. Jacuzzi. Essa jacuzzi aí. Que legal. Essa jacuzzi aí tem. Aí, essa foto aí, ó. Nossa, Pri. Porra, que saudade. Sua mãe, Carson, eu e essa menina, eu esqueci o nome, que estava sempre com a gente lá. Essa jacuzzi aí tem muita história, meu irmão. Ó, você e o Carson aí, clássico. Nossa, que saudade, cara. Passa aí. Pô, cara, essa o Rodrigo Medeiros trouxe, eu falei, pô, essa eu tenho que mostrar na live do Vitor. Achei muito maneira essa. Nossa, a gente treinava no apartamento ali, no carpete, todo dia. Que loucura, né, Vitor? Se alimentavam, eram movidos a Metrex, né, meu irmão? Não tinha muita comida. Metrex pra caralho. Passa lá, Léo. Nossa. Essa aí, quando eu fui lá, fiz contigo. Isso aí tu tinha 17 anos. 17 anos. 17 anos, porra. Olha lá. Carlão, Libório. Valide. Pô, que legal. Esses eram os temas que a gente fazia. Essa é aquela primeira matéria que eu fiz contigo, que foi aquela polêmica toda, né? Que o Cássio queria te apresentar como o Vitor Belfort Gracie. Como é que foi isso, Vitor? Aí tu que convenceu ele, né? A mudar eu falei, Cássio, eu acho que... Eu conversei, meus pais conversamos com ele, falei, Cássio, ele é seu filho, né? Ele é seu filho na luta. E porque ele queria ter o nome dele, ele queria ter um filho, como se fosse... Eu era muito tido como filho dele, só que o nosso relacionamento... O problema do Cássio, eu falo que, poxa, eu olhando, podendo voltar atrás, se eu pudesse voltar de novo, eu tentaria fazer ele ficar amigo da família, porque eu acho que ele guardava muito rancor, né? Você lembra, Marcelo? Ele tinha muito rancor. E eu falo que tudo que eu tenho hoje em dia, tudo que você tem de rancor, você tem que resolver. O rancor, ele vai matando você aos poucos. Eu acho que muito da morte dele veio pelo rancor que ele tinha do que a família fez com ele, né? E eu falo que briga de família, ninguém bota colher, né? Briga de família, só a família tem o direito de falar. Mas eu acho que não foi, nunca é benéfico para ninguém. Então, assim, eu acho que eu sempre fui muito contra esse negócio. Você lembra que eu fui condenado, na época eu queria ser amigo de todo mundo. O Vitor, eu fui expulso da academia porque eu queria que o Cássio tornasse o Marco Rua. E naquela época, esses caras todos que estão aí, todos os faixa preta do Cássio, todos eram contra a minha filosofia. E hoje todos eles fazem a minha filosofia. Mas eles eram contra, só que eles eram adultos e eu era criança. Eu tinha 16 anos de idade. Quando eu falava, Cássio, tem que treinar, tem que ir para frente, a gente tem que... Entendeu? E todo mundo me condenava. Eles chegaram a expulsar o próprio Cássio da academia. Expulsaram o próprio Cássio da academia. Como assim? Essa para mim é novidade. Quando o Cássio quis treinar o Marco Rua, o pai do Amaury Bittetti quis expulsar. Pô, Cássio, então fica por aí, não volta mais, a gente vai criar o nosso time aqui, né? E foi quando não deixaram o Cássio treinar o Marco Rua, que eu acho que foi um absurdo. Aquilo foi um absurdo. E, enfim, pelo direito dos outros caras que queriam competir. Só que eu falo, cada um vai ter o seu direito, só que eu acho que seria uma grande coisa para a representação do nome do Cássio, né? E foi justamente isso, eu acho que o Marco Rua veio antes de mim. Eu falei, Cássio, o Marco Rua tá vindo antes de mim, deixa ele ganhar. Depois a gente vai e ganha lá, depois a gente começa a lutar o pessoal lá. Só que o pessoal era invejoso, não quer, o Marco Rua não é aluno seu, tal. A gente treina aqui. E teve a parada também de você treinar com o Rickson, que acabou também enrolando um certo ciúme, né? O Rickson, na época, era o Gracie máximo, assim, né? Cara, foi o que eu te falei, todos os caras admiravam o Rickson, só que Rickson é inimigo. Não, cara. Foi uma besteira. Hoje em dia a gente fica olhando para trás e fala, cara, a gente era um bando de otário. Bando de bobão. Só que eu sempre tive visão empreendedora. Eu falava o que tinha que fazer, mas ninguém me chamava disso, que era creonte, que eu não sabia nada. E agora todo mundo está seguindo o que eu falava antigamente. E ninguém dá o braço a torcer, né? Todo mundo, não, era um bando de... Eu não gosto de dar nome aqui não, tá? Mas você sabe quem são os caras. E todo mundo sabe quem são os caras.
Só que eu acho que isso mostra a infantilidade. Os caras tinham 20 e poucos anos, era tudo barbudo. Alguns tinham filhos já eram grandes. E ficavam nessa rincha de briga de academia, entendeu? E agora fica todo mundo fingindo, não, sou homem de negócio. Depois viraram homem de negócio muito tarde. E não souberam fazer o que não entendiam como é que era um negócio. O próprio Carson não entendia como é que era um negócio. Inclusive, deu racha na academia. Olha lá, isso aí é exatamente na academia ali, né? Onde West Hollywood, né? Onde era a academia, né? Foi o que eu te falei. Eu falo que se a gente pudesse voltar atrás, e hoje em dia eu vejo muitas academias hoje com uma filosofia diferente, avançada, mas ainda tem um pouquinho daquela coisa. Eu falo que eu acho que a vaidade, sabe? A vaidade de eu sou maior, eu acho que quando você tira a vaidade do amo e fala assim, eu quero ver a performance, você sim consegue ser um bom treinador. Acho que o treinador, para ter sucesso, ele não pode ser vaidoso, né? Eu falo que o segredo de um bom treinador para criarem campeões, seja em qualquer coisa, é de entender que o campeão ele não é feito com nome, né? O campeão é uma jornada que você não acaba, né? Que eu falo que a alta performance, eu descobri que a alta performance não existe um nome, né? Existe uma coisa chamada grind, treinamento sem parar, melhora sem parar. O melhor é aquele cara que está sempre buscando, está sempre aprendendo, está sempre crescendo. E eu acho que às vezes a vaidade faz com que você pare de crescer. E naquela época tudo era muito vaidoso, né? O jiu-jitsu é a melhor arte do mundo, não precisa disso. Eu me lembro que, eu fui me expulsar da academia que eu fazia boxe, fazia musculação com o Rogerão. Pô, absurdo, tá fazendo isso, não pode, né? Vou falar pro Carson. Eu um cara que eu sempre quis aprender, né? O Marco Rua, eu queria treinar com o Marco Rua, eu queria treinar com o Rickson, e não podia. Não, tem que mandar ele embora, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então eu queria aprender. Eu me lembro que eu aprendi wrestling, né? Cheguei lá no Brasil derrubando todo mundo. Depois, me ensina isso aí, eu ensinava o Paulão, ensinava o Mauri. E eu acho que o lutador e o treinador, que seja um eterno aprendiz, né? Eu acho que hoje em dia eu vejo muitos lutadores do UFC sendo assim, né? Aprendendo, viajando, querendo aprender métodos diferentes. E é isso que faz crescer o esporte, cara. Os caras que estão hoje em dia lá na frente são os caras que quiseram aprender, entendeu? Quem não quis aprender, ficou para trás. Uma história que a Una me contou, cara, uma das lives mais assistidas aqui, que a galera mais se amarrou, foi da Una, né? Que te adora, por sinal. Cara, e ela contou... Ela é... Pô, e ela, né? Ela é raiz e ela é uma das maiores conhecedoras de Carson Gracie que eu já vi, né, cara? Viveu como você, viveu 24 horas. Sergião Cohen, você... Moraram com o Carson ali 2 anos, 24 horas. Não é assim, que nem eu encontrava ali, 2, não. Marcelo, o Juninho é filho do Carson. É filho biológico. Eu sou filho biológico. Eu não sou filho biológico, mas eu sou filho do DNA. Eu prometi para o Carson que o nome dele ia ficar famoso. Eu não deixei ele voltar para os Estados Unidos. Eu falei para ele, você não vai voltar. Voltar dos Estados Unidos. Conseguiu o John Peters lá. É isso que eu ia botar agora. Isso que eu ia botar agora. Ia pedir para o Léo jogar essa foto, exatamente porque ela contou uma história que muita gente não sabe. Muita gente fala, o Vitor Creontou tal. Muita gente não sabe essa história aí, que o John Peters tentou tirar o Carson da jogada e você que falou, John Peters, se você tirar ele da jogada, eu saio junto. Conta essa história pra galera. Esse é o John Peters, galera. Explica pra galera quem é o John Peters primeiro. John Peters era um produtor de Hollywood, né, muito famoso, muito rico naquela época. Ele tinha 2 bilhões de dólares e foi o cara que o Carson queria voltar para os Estados Unidos. Uma mulher me conheceu, achou que ia ser ator. Eu falei que não era ator. Marquei uma entrevista, fomos lá na casa do cara. Em 2 dias ele já tinha abrido a academia, botou eu para morar na casa de hóspede. Poxa, e era lá. E o cara tinha namorava a Catherine Zeta-Jones, a Pamela Anderson. Era um cara que todo mundo, né, queria estar com ele, né? E ele bancava tudo, né? Tentou fazer uma luta minha com o Cássio, porque queria fazer uma luta que o Hélio Gracie falou que eu era, quando eu ganhei lá enfim, queria fazer luta minha com os filhos dele. Era aquela besteira, né? Que o Cássio tinha, eu vou mostrar que eu sou melhor, o Vitor vai lutar com não sei o quê, botou $1 milhão, ele botou $1 milhão para fazer uma luta. Aí eu me lembro que o Rony queria fazer uma luta, coisa fechada, aquelas besteiras que o Carson tinha. E eu falei, Carson, deixa isso, vamos atrás do nosso negócio, vamos entrar no UFC.
E bem antes de entrar no UFC, eu me lembro que o John Peters me botou para fazer vários tipos de treino, né? Botava para correr, botava para fazer um negócio, arrumou um off-snake para gente. E ele queria coordenar o meu treino. E o Carson ficou pé da vida, né? Falou, porra, esse cara tem que parar com isso. O Carson era aquele jeito grosso. Eu me lembro que um dia o John Peters falou assim, Vitor, olha, a gente não precisa do Carson. A gente não precisa do Carson. Eu vou lá, eu pago o Rickson para te treinar. A gente pega o Rickson, a gente vai pegar o Rickson. Ele ia fazer um filme com o Rickson, ele já tinha tentado fazer um negócio com o Rickson, não conseguiu, foi por isso que ele fez com o Carson. E eu estava mostrando para ele que o Carson era o cara que tinha crescido a família. E o Carson era o cara que né, era aquela ideia que o Carson tinha, só que eu queria sempre fazer de um lado legal. Eu falei assim, você não precisa ir contra a sua família. Vamos criar o nosso negócio e vamos ser amigo da sua família. O Carson não queria isso. E foi quando o John Peters queria sair fora do Carson, ele viu que o Carson era meio difícil de lidar. Falou, Vitor, você não precisa do Carson. Eu falei, John, desculpa, eu não posso. Ele falou, ó, e o John Peters é aquele cara vaidoso, né? O dono de tudo, aquele cara que bancava tudo. Ele falou assim, ó, se você não quer ficar com o Carson, então você não vai estar mais comigo. Você não vai poder mais morar aqui na casa que eu tenho aqui. E eu me lembro que eu voltei a morar na academia. Eu e o Carson moram na academia. E eu voltei a morar na academia. E, pô, eu tinha tudo, né? O cara bancava tudo para mim. Bancava chefe de cozinha, motorista. E eu falei, bom, vou para academia. E morando na academia, eu falei, pô, eu me lembro que o Joe Rogan era nosso aluno, né? Eu cheguei a fazer a luta no Havaí. Quando eu voltei da luta no Havaí, o Joe Rogan era aluno do Carson, treinava na nossa academia lá em West Hollywood. Tinha acabado de chegar. Inclusive, quando eu estreiei no UFC, ele estreou junto comigo, como apresentador. E ali, em seguinte, eu cresci. Quando eu ganhei o meu primeiro UFC, eu me lembro que eu liguei para o John Peters, e essa foto aí foi quando ele voou lá, quando ele voou com a gente, voamos de volta com ele, porque esses caras que têm dinheiro, que eu descobri, que o cara gosta de aparecer. Só que eu fui muito grato, eu sempre fui muito grato. Eu falei, John, ó, pô, eu ganhei aqui no UFC, você esteve com a gente, pô, eu vou lutar com o Tank Abbott, vem aqui na minha luta. Ele foi lá na luta contra o Tank Abbott, ele participou lá desse... Né? E esses caras que eu sempre... Tem gente que aparece na sua vida que quer te usar. E eu fui usado muitas vezes por muitas pessoas. E eu descobri, ao longo da minha vida, quando você tem talento, você tem um coração bom, as pessoas vão querer te usar. As pessoas vão querer estar do seu lado para aparecer e tirar foto. Né? E a Joana está ali batendo na porta ali. Ó. Então, assim, eu me lembro como se fosse ontem, Marcelo. Foi o que eu falei, se a UNA não tivesse isso, eu nunca falei. Um dia eu vou fazer a história da minha vida, vai virar um Netflix, eu acho que merece. A gente vai falar de tanta coisa, Marcelo, que você sabe. Né? Só que quando a gente fala a verdade, né, tira os holofotes de muitas pessoas que querem aparecer, queriam fazer parte. O Carson foi meu pai. Você sabe disso, ele foi meu pai. A gente bateu de cabeça. Antes dele falecer, graças a Deus eu liguei para ele junto com o Paquetá, conversei com ele. Só que o Carson é um cara muito cabeça dura. Mas eu posso falar que eu tinha paz no meu coração, porque eu tentei fazer de tudo para fazer com o Carson. Só que o Carson, o lance dele era sempre... Ele aprendeu que tem que treinar alguém para ganhar daquele cara que aquele cara criou antes. Sabe essa coisa que ele tinha? É verdade. Então, assim, eu acho que isso não era uma coisa legal. E eu acho que não sabia resolver os conflitos do Carson. O Carson não sabia resolver os conflitos internos. Né? E eu não gosto de expor ninguém aqui. Eu tenho um prazer. Tudo que eu tenho hoje em dia, devo muita parcela ao Carson. Eu consegui retribuir isso para o Carson. Deixei o nome dele conhecido. Fiz o nome dele, né? Prometi para ele que ele não desistia. Ele me ouviu. Ele ouviu um garoto de 16 anos de idade para sair do Brasil. Ele me ouviu. Ele, com toda a loucura dele, ele ouviu uma criança, confiou numa criança. Só que chegou naquele momento, quando a gente começou a conquistar muita coisa, ele ouvia outras pessoas no meio do caminho. E eu falo, quando você começa a dar ouvido para muita... É isso aí, na luta do Havaí. Cara, eu tenho cada história para essa luta, cara. Meu irmão, conta rapidinho, só aquela da faca. Conta aquela da faca, que era demais. Nossa, primeiro que eu tinha feito um contrato de risco, né? Se eu ganhasse, eu ganhava $10 mil, se eu perdesse, eu não ganhava nada. E o Carson já tinha apostado todos esses $10 mil já com as outras pessoas. Né? Assim, ele já tinha certeza que eu ia ganhar. E o Carson adorava apostar. Só que quando eu estava no dressing room, né, eu me lembro como se fosse ontem, o cara entrou e falou assim, o cara quer sem regra. O cara tinha cegado um cara no UFC.
E ele era conhecido por ser um lutador sujo. E eu me lembro que o cara falou, o cara cai dedo no olho, soco no saco. Eu me lembro que eu botava a mão assim na minha parte privada. Eu falei assim, pô, soco no saco não, Carson. Porra, eu quero ser pai, pô. Meu sonho é ser pai. O Carson falou assim, cala a boca, porra. Sai todo mundo do vestiário. Fala pra esse cara aí, traduz aí, Una. Traduz aí. Entra com faca, com revólver. Manda esse cara aqui. Sai daqui, sai todo mundo aqui. Vamos aquecer, vamos aquecer, vamos aquecer. Aquele jeitão dele, né, casca grossa, né? Falou assim, porra, irmão, tá essa luta rápido, vambora. E ele passava essa confiança para mim. Ele tinha tanto confiança em mim, ele tinha mais confiança em mim do que eu próprio. Porque eu era uma criança, né, o Marcelo? Eu era um neném. Eu não, agora, olhando para trás, eu falo que eu tinha a idade do Davi. Eu era um neném, pô. Eu falo que eu fui aprender que tem duas maneiras de você lidar com medo. Inclusive, eu estou fazendo um curso sobre isso, Marcelo, vai ser muito legal. De como enfrentar o medo. Eu acho que o medo é um dos sentimentos mais, reais, né? Todo mundo tem medo. E todo mundo que tem medo fala que não tem. Esse é o maior medroso. E quando você entende, você aceita o medo, você aprende a digerir o medo, você aprende a conviver com o medo vira o seu aliado. E o Cássio me ensinou muito bem a lidar com medo. Eu perguntava para ele, Cássio, como é que era você? E o Cássio, ao mesmo tempo que ele queria falar do medo que ele tinha, ele falava, não, eu dormia antes da luta, eu brincava de... Eu sei que tudo isso tinha uma parte folclórica, mas eu queria saber, porque o medo... E ele falou assim, Vitor, o medo é importante, o medo é o que te faz ser, que vai te fazer vencer. Mas você não pode deixar o medo ser a sua prioridade, né? Eu aprendi muita coisa a lidar com isso com o Cássio, aprendi e fui convivendo com isso. E assim, fico triste, né, de hoje em dia não poder... enfim, muitas coisas que aconteceram na minha vida, o Cássio não participou, pelo fato da gente não estar mais junto. Mas eu falo que eu tentei de tudo, Marcelo, mas tinha muita gente no meio. E o Cássio, ele sempre é um cara, você sabe como é que ele funciona. Ele ouvia muitas pessoas e fazia... E tinha muita gente que instigava o Cássio, né? Eu não quero falar os nomes, mas muita gente que instigava o Cássio. Então eu aprendi. As pessoas que ficam botando lenha na fogueira, se você tem alguém na sua vida que bota lenha na fogueira, você contra alguém, essa pessoa não é boa. Eu aprendi que a pessoa pacífica, a pessoa que quer trazer a paz, e às vezes a paz é você ter aquela pessoa... O agregador, né? O agregador. Isso, o agregador. Eu acho que essa pessoa que é importante para o time, essa pessoa que vai fazer você ter sucesso, e a pessoa que fica trazendo guerra, conflito, essa pessoa não vai ser bom, o casamento não vai ser bom, a criação de filho não vai ser boa. Eu falo para todo mundo hoje em dia, a pessoa, para um bom empreendedor, um bom CEO, é aquela pessoa que sabe trazer paz e harmonia dentro do lugar, e com isso você consiga trazer amor. E o amor a gente consegue fazer tudo, né, cara? Eu acho que foi, basicamente, essa foi a história, muita história bacana. Eu espero um dia poder fazer um filme mesmo, literalmente falar de detalhes. Tem muito detalhe, não dá pra gente falar aqui agora, mas essa luta tem milhões de detalhes. Bota só as fotos do UFC 12 aí, Léo, só para ele dar uma olhada rápida aqui para contar para galera. Não, isso aí já foi, isso aí já foi. Essa aí, ó. Isso aí, lembra? Aí tem a gente na sequência, Vitor. Não sei se tu vai lembrar, no dia da pesagem, o octógono montando. Aí eu pedi para sua mãe tirar essa foto minha com você. O octógono subindo, cara. Aí meia hora depois a gente descobre que o John McCain, né, tinha conseguido proibir o MMA, o Vale Tudo, em Nova York. E aí, rapaz, teve aquela história da Alabama. Vocês tiveram que descer em 24 horas. A gente entrou no avião e foi esse teu show aí no UFC 12 do estreia. Scott Ferroso. Olha quem está ali atrás de você. Você queria falar? Olha ali quem está ali atrás de você. Que bacana, Rodrigão lá. Não é o John Peters ali, não? Ali atrás? É, ele mesmo. É ele mesmo, né? Ele foi lá no UFC 12 para te assistir. Olha que coisa incrível essa foto, Vitor. Você, cara, ganhou o torneio e olha só, você tá com o Coleman ganhou a super luta e ganhou um cinturão. Você, cara, ganhou o torneio, tu ganhou uma medalha. A medalha era tão panga que desprendeu do colar, ela tá na tua mão esquerda. Sacanagem, eu vou te falar, cara. Mas foi o que eu te falei. Infelizmente, são coisas que a gente não tem controle, né? Naquela época, só da gente ter ganhado isso, ter conquistado, botado o nome do Carson, né, mundialmente, né? Era para ter sido com um pouquinho antes com o... fugindo o nome agora na minha cabeça. Com o Marcos Ruas, mas não foi.
Não foi pelo fato, foi que eu te falei, essa coisa dessa briga de jiu-jitsu. E agora esses caras tudo aí agora, tudo já passou dessa fase, agora estão na fase de não, é time, não tem essa rivalidade. Infelizmente, a mentalidade do lutador naquela época era muito chucra, entendeu? Era muito chucro. E muitos deles tinham próprio Libório, tinha. Aí o homem aí, ó. Olha o Austin aqui. Olha o homem aí, olha o homem aí. Conta aí rapidinho, Vitor. Essa é a primeira capa que a gente fez. Não, segura aí, Léo, segura isso. Primeira capa, volta aí. Primeira capa que a gente fez quando tu ganhou o UFC 12, né? Que tu foi lá no estúdio, a gente fez. Agora eu ia te pedir para contar uma história, cara, que a galera ama ouvir, que é a história do UFC quando você ganhou do Tank Abbott, que o Stank provocou. Isso é a entrada do avião, tá, galera? O UFC 12, a gente teve que sair de Nova York para o Alabama, isso aí eu peguei o Vitor e o Stank entrando dentro do avião, que o Vitor ia lutar dali a 12 horas no sul dos Estados Unidos. Mas conta essa aí do Tank Abbott, como é que foi? Nossa, eu me lembro que acabou a luta, os caras davam um cheque, né? Tá lá, o Tank Abbott pegou minha mãe para dançar valsa, eu falei, ih, rapaz, esse negócio não vai dar certo. O cara é todo amigável, todo amiguinho, né? Aí eu me lembro que, pô, tinha uma mesa de comida, né? E o Valide adorava instigar, né? O Valide era o cara que instigava todo mundo, né? O Valide, ele tá do All-Stank. O All-Stank tinha falado um negócio pro Tank Abbott, né? Na luta, quando ele estava no chão, eles estavam ali na comida, eu sei que o pau quebrou. Quando o pau começou a quebrar, eu me lembro que foi bem rápido o negócio que aconteceu, né? O cara tentou dar um soco no Valide, o Valide empurrou o cara caiu. Aí um cara foi dar um soco, eu vi o melhor amigo do Tank Abbott, ele deu um pisão no cara, o cara subiu assim, ó, ele voou e caiu em cima do negócio de comida, era comida para tudo quanto é lado, e separou. Eu me lembro que o Marcoli que entrou no mundo, no meio, o Marcoli no meio, né, queriam separar, eu falei assim, Marcoli, escolhe ou lá ou aqui, meu irmão, porque o bicho vai pegar, e os brasileiros, cheio de brasileiro. Eu me lembro que eu não me lembro quem, pegou uma long neck, o cara quebrou a long neck, meu irmão, e começou aquela briga de, pô, os caras entraram na porrada, né? E eu me lembro que o Tito Ortiz correu pro banheiro, o Tito Ortiz morrendo de medo. E foi uma coisa que os caras provocaram, né? O pessoal do Tank Abbott estava meio bêbado, né? Acho que provocou. Eu não sei, enfim, quem instigou aquela. Eu me lembro do Carlão brigando, uma galera toda lá, não tinha jeito. O Marcoli escolheu, entrou pro nosso lado, ele fez a escolha certa. Foi bem. Aí, Vitor, antes de tu ir embora rapidinho, só mais umas aqui. Isso é lá no Pan-Americano Clássico, eu adoro essa foto, cara. Quando vocês ganharam, você botou o Carson no ombro, Valide comemorando, aí depois, não sei se você lembra, deu uma merda. A gente... Cara, eu me lembro que naquela época o jiu-jitsu era tão queimado no Brasil. Eu fui para novela, eu fui fazer tanta coisa para trazer essa coisa que hoje em dia é tão bacana de ver o jiu-jitsu hoje mudando a vida de muitos jovens. E você sabe o trabalho difícil que foi, né? Assim, e Marcelo, eu fico feliz porque eu escrevi junto com você. Eu falo junto com você porque foi junto com você. Você é um cara que acreditou em virar um repórter de luta. Naquela época que não era sexy, não dava dinheiro. Você era um cara que acreditava, e investiu. A dificuldade que era, hoje em dia é fácil, hoje em dia qualquer um, hoje virou um esporte, hoje está no nacional. A luta que foi de botar isso eu tive que entrar numa casa dos artistas, eu tive que negociar, eu tive que, enfim, fazer diversas reuniões. Cara, só eles sabem, esses CEOs todos que falaram não para o UFC. Hoje, se eles pudessem arrependimento, eles voltariam atrás. O próprio Silvio Santos. A gente fez um trabalho muito grande. E hoje, cara, uma satisfação. Eu não gosto de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. De ver todo mundo com a cabeça para frente. Todo mundo, hoje em dia, com essa mentalidade de vamos aprender, vamos crescer. Aí, você lutando boxe na Arena Olímpica em Copacabana. Poxa, que legal, cara. Olha aí. Pô, quanta história, né? E vai foi lá, legal, Léo. cara. Essa aí foi de... Ó, esse cara ajudou muito a gente 2 vezes, né, Vitor? Aí, ó, você me chamou, lembra? Eu tava em casa domingo, você falou, chega aqui na churrascaria Torão, cara, que eu vou ter uma surpresa. Calma aí, segura só um pouco. Aí você falou aí, segura que tem uma surpresa para você. Eu cheguei lá, tá você e o Marquel. Eu falei, porra, Vitor, me garantiu um capaço para tatame. Aí você, não, calma que a surpresa não é essa, não. A gente saiu da Torão numa van, tava o Romário esperando a gente no Café do Gol, tu me botou na cara do gol.
A gente fez aquela capa da Tatame. Na sequência, nesse dia, a gente foi para People e o Romário, no caminho, falou: Vitor, eu vou te botar no Flamengo. Tu vai ser o primeiro atleta de MMA do Flamengo. No final de semana seguinte, estava você... Volta só essa, volta você, Léo. Você apresentado aí, foto do Alexandre Vidal, meu parceiro, ser apresentado no Maracanã lotado, num Flamengo e Grêmio, você sendo apresentado como representante do Flamengo de kimono, meu irmão. Aí, anos depois, eu precisei de fazer uma capa para Number, o Romário também se dispôs com a ajuda do Bebel aí, e aí, pô, você já era patrocinado pelo Vasco, né? E aí a gente fez essa capa para a revista Number. Você, o Zé Mário, o Murilo, Pedro Risso pequeno, baixinho mais uma vez, comparecendo, ajudando o nosso esporte. O Romário foi um cara muito bacana, né, cara? Assim, e ver ele hoje em dia aí trabalhando na política, fazendo uma diferença. Vem muita mudança, né? Assim, foi o que eu te falei, o esporte dele foi um homem de muito sucesso, né? No esporte dele tinha formação. E ele fez umas coisas que parecem pequenas para ele, mas foram muito grandes para a gente. E eu falo que eu dou muito valor a isso, sabe, Marcelo? As pessoas que ajudaram a gente crescer, que abriram as oportunidades, que davam oportunidade para isso. Olha. Aí foi uma luta que foi uma sacanagem nessa luta, né? A gente tinha ganho. Puta, aí foi uma sacanagem. Essa luta aí, meu irmão, foi histórico aí. Eu fiz até essas fotos para caras na época, depois você e a Joana. E, cara, e se essa luta aí você conseguiu, você saindo 20 dias, né? Um mês praticamente da casa dos artistas, 2 meses sem treinar, caiu dentro do treino, foi lá, o Chuck Liddell estava crescendo, queria lutar com você com 20 dias foi lá, meu irmão, entregou um lutaço, estava ganhando, aí teve aquele knockdownzinho, tal, deram pro Chuck Liddell, mas, pô, foi a primeira vez, eu sempre lembro dessa história, foi a primeira vez que o UFC foi transmitido ao vivo pro Brasil, né, meu? Pô, Marcelo, conta história, precisa fazer, sabe o quê? Tem que fazer um documentário, Marcelo. Você tem que me ajudar, a gente tem que arrumar um cara para fazer um documentário de falar assim da história do Carlson Gracie ser introduzido para o mundo da luta. Porque ele foi introduzido para o mundo da luta. Pode ir, Léo, pode passando aí, ele vai falando. Olha aí, ó. Você e Luiz Alves. Aí, essa também é foda, porque isso aí pouca gente sabe. O Vitor, quando ele, numa época, treinou em São Paulo, quem veio ajudar ele não tinha a menor experiência de tomar soco na cara, é esse cara aí, ó, do lado esquerdo ali, que é o Demian Maia. Eu botei no MMA, eu falei, MMA, sai daí, tu vai fazer, botei no MMA, treinava com ele todo dia. O Leozinho, né, só fazia jiu-jitsu, eu falei, Leozinho, tu vai virar treinador. Levava ele já para a DPM, falava assim, eu vou ensinar vocês aqui, a gente vai adaptar o jiu-jitsu para isso. E hoje em dia estão todos eles, né? Viraram Leozinho tá no One, né, meu irmão? Tá como dirigente do One. Pode botar a próxima, Léo, já tá acabando, Vitor. Você foi treinar lá na época. Do Tino Nogueira. Aí teve o UFC Rio também, né, cara? O lançamento ali, que é clássico ali, que é outro momento histórico que você fez. Pô, eu ia te perguntar, tu já foi lá? Já foi lá apertar a mão do homem, cara? Não fui, eu preciso ir. Porra, essa estátua é uma homenagem do caramba. E aí, para terminar, porra, tua família linda aí. E, porra, só apresenta pra galera, Vitor, que eu sempre confundo os nomes da Vitória e da Chiara. A pequenininha lá em cima, a Vitória aqui e o Davi na esquerda e a Joana na direita. E a Vitória é boa de... Quem é boa de vôlei? Vôlei, a Vitória é da frente, a Chiara é track and field e o Davi é futebol americano. E, ó, vocês não podem perder, vocês precisam se inscrever no canal da Mãe Joana. Canal da Mãe, cara, esse canal da Joana, a gente tá... Cara, Marcelo, fala, pessoal, lá, entra lá no YouTube, bota lá, tem tanta coisa legal. E a gente está fazendo de uma maneira, a gente está literalmente apresentando a nossa vida. E eu acho que a gente vai começar a falar de muitas coisas legais. E o legal que a Joana está fazendo, ela está podendo passar ao lado, porque a mulher, né? Ela sempre falava isso, ninguém fala como é que é a vida de uma mulher de lutador, né? E hoje a gente vê vários outros dias, mas a Joana, como foi um ícone importante, né, naquela época toda, e ela está dividindo a experiência de como é que é ser mãe, né? De 3 atletas, e agora o marido se reinventando de novo no mundo do boxe, né?
Ela falou, mas tu vai lutar com um cara de 30 anos. Eu falei assim, Joana, relaxa. Né? Tem muito açúcar. Quando a uva está funcionando, deixa a uva, não estragou ainda. A uva não estragou. Agora, para terminar, Vitor, que a galera sempre pede um caso do Carson. Tu tem um que é muito engraçado, que é o do Kevin Costner e do o 50 Cent, né? Que ele falou, você é maconheiro, bicho, conta essa pra galera. Pô, cara, o Kevin Costner, a gente foi numa festa e o Carson queria, porque queria levar. Ele tinha um negócio com o piriguete, tinha que levar a menina. Tinha uma menina que ia na academia e ela botou a mulher vestida praticamente totalmente, de uma maneira não muito decente para ir para uma festa, né? E eu falei, ô Carson, ó, eu e o Rodrigo, a gente não vai fingir que a gente queria vestir o Carson, ele queria se vestir com a roupa dele. E ele falou, pochete, camisa do Carson e bermuda, né? Pô, ele pochete na mão. E eu falei, Carson, vai estar todo mundo lá, Hollywood o dia inteiro, né? E eu e o Rodrigo falou, pô, você aprontou, né? Compramos uma camisa, compramos uma camisa pro Carson, bota essa camisa aqui, essa camisa de boiola, você quer, não vou botar essa camisa, não. Vocês querem me vestir agora, para decidir que eu vou vestir? Eu vou vestir do meu jeito. Ele foi com camisa de baile, um sapato praticamente, ele era o que chute que ele tinha, um sapato que ele comprou, bege, lembra daquele sapato bege, aquela calça da Gap, aquela calça grande, e foi com a pochetinha que eu falei, Cássio, não tá legal essa pochete. E a mulher, e a menina lá falando que ele tava lindo. Eu falei, Cássio, não tá bacana. Então, beleza. Aí o Rodrigo falou assim, ó, você vai ficar no lado da festa, a gente fica do outro lado da festa. E eu falei assim, essa mulher, vocês não traduzem em inglês que eu quero falar, eu vou levar minha tradutora. Aí a mulher tava lá com ele, a mulher não sabia falar nada em inglês. Aí ele tava lá com o Kevin Costner, ele tinha aquela maquininha de ele tirar foto, de fazer assim, né, de tirar foto. Eu falei, não leva a máquina, vai ter fotógrafo. Eu falei, rapaz, eu quero ter minhas fotos. Ele tinha um jeitão dele. E eu me lembro que eu estava na festa, o Rodrigo do outro lado, e eu só escuto o cara gritando, Vitor! Eu falei assim, não acredito que o Cássio está gritando, Rodrigo. Que vergonha. E agora? Ele, pô, agora a gente tem que ir lá. Aí corremos para lá, né? Chegamos lá, ele fala assim, ele fechava a boca assim, falando assim, porra, Vitor, é o seguinte, essa mulher não sabe traduzir porra nenhuma. Ele tinha a dentadura dele. E quando ele estava nervoso, ele mordia, né? Porque às vezes ele falava e a perereca balançava, né? E eu lembro que ele estava com a boca tensa. E ele falava com a gente e virava para o Kevin Costner, I like you, né? Ele mandou a gente traduzir, a gente traduziu uma coisa, encurtamos, né, o que ele estava falando em uma coisa curta. Ele ficou puto, né? E eu me lembro que ele queria tirar foto, né? E eu me lembro que ele isso antes da foto, né? Eu traduzi, ele falou, não. Ele falou assim, eu não falei isso, né? Ele queria falar para ele, não. Ele começou a discutir, a gente começou a falar, não, ele tá maluco, ele bebeu muito, né? E o Rodrigo, e ele falou, lie, não, more. E o cara não entendia nada, né? Porque ele falou a frase, a gente falou um pouco mais curto, e ele falando que a gente era mentiroso, e o cara não entendia nada, né? E o Cássio em cima do cara, com aquele bafo, né? E o cara já meio assim, ele queria tirar foto, aí a foto não funcionava, ele xingando a menina, porra, menina, pô, o que você fez com essa câmera? Tira foto, né? E o fotógrafo tirando foto, né? Eu falei, Cássio, já tirou foto? Não, então tem que funcionar, e bater na máquina. Ele olhava para o Kevin Costner e falou assim, não, one minute. Ele olhava para mim e dava uma porrada na máquina, assim, agora vai funcionar. Botava lá, o cara já suando, né? Foi essa que teve o 50 Cent também? Que porra, você ficou amarradão para. Era o 50 Cent, não era o Tupac, né? Não, o Tupac foi numa festa. Esse, quem estava lá era o Spike Lee, aquele produtor. Sim. O Spike Lee estava lá. Nossa, tem tanta, cara. Tem do Tupac na festa, o Carson lançando. Nossa, a gente tem tanta. Cara, eu falo que as lembranças são tantas. A gente tem que sentar um dia e criar um filme, porque meu irmão, tem a gente, aí eu falo, hoje eu vejo a pessoa de cara, pô, o Carson vê esse time, o cara nunca conheceu o Carson, o cara virou um negócio, virou um business de botar academia, de fazer academia de não sei o quê. Meu irmão, eu fui o cara que abri essa academia, eu fui o cara que trouxe para cá junto com o Carson, muitos daqueles vieram, o Rodrigo Medeiros fez parte disso, eu me lembro que o Sergião veio, depois voltou, tiveram depois, hoje em dia eu falo que depois do filho pronto, fica muito fácil, entendeu? Mas assim. Você passou fome lá com o cara, né, meu irmão? Roubava a luz do vizinho, fazia gato do vizinho, altos perrengues, meu irmão.
E não tem como tirar, né? Foi o que eu falo, paternidade, tem dois tipos de paternidade, aquela que você biológica e aquela que você vive. Então, eu fui um cara que fui um excelente filho para o Cássio, só que eu poderia ter sido melhor, acho que eu poderia ter mais habilidade de poder trazer o Cássio, só que era difícil, cara, era muito difícil lidar com o Cássio. Quem conhecia o Cássio sabe como é que ele era, ele tinha a cabeça muito dura, e eu acho que, e esse é o recado que eu dou para todas aquelas pessoas que têm idade avançada. O conselho que eu dou, não guarde rancor de ninguém, ame mais, perdoe muito, né? Esses são os ingredientes para você viver com longevidade, né? Quem tem muito rancor geralmente vai morrer mais cedo. Infelizmente é uma coisa, é uma tristeza de eu ter crescido com o Cássio, aquela coisa de rivalidade com a família, que eu acho muito bonito. Hoje o Renzo, por exemplo, é um símbolo de uma pessoa que traz aquela coisa agregador aos tempos. Agregador pra caramba. E o Renzo lembra dessa época, era uma época triste, e o Renzão sempre me tratou super bem, entendia ele não compreendia aquela rivalidade. E, enfim, tinha muitas. Ninguém é perfeito, mas assim, eu fico vendo as pessoas que estão hoje, as coisas mudaram, as pessoas mudaram, eu fico feliz. Espero que continue crescendo, que o mundo da luta continue crescendo, que os lutadores continuam entendendo que eles são uma commodity, né? Eles são. Tem que saber cuidar disso, né? Isso tem uma vida e buscar o melhor, né? E a gente continua fazendo isso, né? Eu estou tentando, aqui como head coach, eu e a Joana, a casa da mãe Joana, eu volto a falar, o livro da Joana e o canal do YouTube, poder dividir com as pessoas. Hoje eu tenho um intuito muito bom de dividir o que eu faço aqui em casa, o que eu aprendi ao longo da minha carreira, dividir nas palestras, as coisas que eu faço, nas academias que a gente tem, dividir com as pessoas. Como é que é ter uma vida longevidade? No corpo, na alma e no espírito. São as três coisas importantes que a gente não abre mão aqui em casa, de trazer o crescimento e aprimorar todo dia e nos tornarmos melhores seres humanos e fazer desse mundo melhor. Que maneiro, Vitão. Prazerzaço, irmão, bater esse papo longo contigo aqui. Aquela primeira live nossa deu um chabu, meu irmão. Caiu a luz no dia e essa foi muito maneira. Um prazer. Temos que fazer a segunda. A gente tem que falar de muito. Temos que fazer detalhe agora. Temos que fazer uma eu, você e a Una, cara. A Una, nossa, essa vai explodir. Essa vai explodir. Irmão, obrigado. Vai lá jantar com a tua família. Beijo a todos vocês. Pede aí. Desculpa, Joana e as crianças aí pelo roubo. Você merece, irmão. Você mora aqui. Tamo junto, meu camarada. Beijo, Marcelão. Até mais. Valeu.